Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra aqui no canal do Sarai. Hoje nós falaremos da mediunidade gratuita. É o capítulo 6. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mas antes de iniciarmos, vamos orarmos juntos. Um Pai Nosso pedindo ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus que nos auxilie nas lições dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Muito bem. Então, o tema de hoje é a mediunidade gratuita. E, como eu disse, está dentro do capítulo 26. Então, vou ler o capítulo para vocês. É um capítulo um pouco longo, então peço um pouquinho de paciência. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto da sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para afastá-los, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse, e tanto por sessão, ou seja, pagando, por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar, a preço de prata, os nossos seres queridos que amamos e respeitamos? Sem dúvida pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e de toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento e a abnegação. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque seria descreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual, naturalmente, se é permitido tirar partido e proveito. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento. Por isso, ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos, e se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o exercício está anulado, e assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda.
Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo e a ignorância e a incredulidade e a superstição, que motivou a proibição de Moisés. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que faz ao preço de sacrifícios frequentemente penosos. Já o magnetizador dá do seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso por um preço. Já o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar jamais as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não se consagre a ela se não tiver o tempo que possa se dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Podemos nos perguntar, então, o que é um médium? Kardec, no seu livro dos médiuns, que foi o segundo livro que ele publicou, definiu que médium é um meio, um intermediário entre os espíritos e os homens. Assim, toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é um médium. Kardec ainda nos diz que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo de uns e de outros. E também são poucas pessoas nas quais não se encontra nenhum tipo de faculdade. Pode-se assim dizer que todo mundo, mais ou menos, tem algum tipo de mediunidade. Entretanto, se é certo dizer que todo mundo tem um tipo de mediunidade, a palavra médium foi designada para aquelas pessoas nas quais a sua faculdade medianímica ela está nitidamente caracterizada, ou seja, ela é uma faculdade ostensiva, né? E se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Então, o que Kardec quer dizer? Que todos nós temos mais ou menos mediunidade. Por exemplo, aquela de intuição. Todos nós na nossa vida já tivemos uma intuição que nos ajudou. Faculdades de audição. De vez em quando a gente acorda com alguém chamando pelo nosso nome. Mas, para essas pessoas, quando essa faculdade não está plenamente desenvolvida, né, nitidamente caracterizada, não se pode dizer que ele seja médium. Então, ele cunhou o termo médium para as pessoas nos quais essas faculdades elas estão mais pronunciadas e a pessoa vive diariamente, né, sobre a interferência dessa faculdade. Bom, então, nós temos diversos tipos de faculdades e nem todas, e os médiuns, né, definidos assim, não possuem todas as faculdades ao mesmo tempo. Geralmente eles têm aptidão para uma ou para outra, às vezes para duas. São raros os médiuns que têm múltiplas faculdades. Eles existem. E geralmente, quando eles vêm ao planeta Terra, eles vêm em uma missão especial, como é o caso de Edgar Allan Cayce e o próprio Chico Xavier, que eram detentores de múltiplas faculdades ostensivas. Mas a maioria dos casos, os médiuns, eles possuem uma ou duas ou três faculdades. Kardec classificou no Livro dos Médiuns os principais tipos de mediunidade. Eu vou ler para vocês e vou ler do Livro dos Médiuns mesmo alguns trechinhos, não tudo, porque senão ficaria uma palestra muito extensa, mas os principais trechos característicos que definem esses tipos diferentes de mediunidade. Quem tiver interesse pode ir lá no Livro do Médium, é o capítulo 14 do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Médiuns de efeitos físicos. Então, Kardec disse: os médiuns de efeitos físicos são aptos a produzirem fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos. Podem-se dividi-los em médios facultativos ou
médiuns involuntários. Os facultativos são aqueles médiuns que têm a consciência do seu poder e que produzem esses fenômenos por ato da sua vontade. Já os médiuns involuntários ou naturais são aqueles médiuns cuja influência se exerce com o seu desconhecimento e não têm consciência do seu poder e não conseguem contê-lo. O próximo, então, são os médiuns sensitivos ou médiuns impressionáveis. Então, Kardec define esse tipo de médium assim. Assim se designam as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, da qual não podem se dar conta. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que dela está dotado reconhece na impressão que sente não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas mesmo a sua individualidade, assim como uma pessoa cega consegue reconhecer, não se sabe como, a aproximação de tal ou outra pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito tem sempre uma impressão doce e agradável, e um mau espírito, ao contrário, a impressão que ele traz é penosa, ansiosa e desagradável, há como que um cheiro de impureza no ar. O próximo são os médiuns audientes. Kardec, então, os define assim. Esses médiuns ouvem a voz dos espíritos, como dissemos, falando na pneumatofonia. Algumas vezes é uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior, e de outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médiuns falantes. Os médiuns falantes, que não fazem senão transmitir o que ouvem, não são propriamente falando médiuns falantes. Esses últimos, com muita frequência, não ouvem nada. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. O espírito, querendo se comunicar, serve-se do órgão no qual encontra mais flexibilidade no médium. De um empresta a mão, do outro a palavra e de um terceiro o ouvido. O médium falante se exprime geralmente sem ter a consciência do que diz, e frequentemente diz coisas completamente fora das suas ideias habituais e dos seus conhecimentos, e mesmo do alcance da sua inteligência. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Aos que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos, e dela conservam uma lembrança exata. Outros médiuns não têm senão essa faculdade no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo, que é a próxima mediunidade que ele classificou de médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que com muita frequência se encontram reunidas. O sonâmbulo atua sobre a influência do seu próprio espírito. É a alma que, nos momentos da emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele exprima aura em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma é livre. Em uma palavra, vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento. Já o médium sonâmbulo exprime o pensamento de outro espírito. Mas o espírito se comunica através do médium comum, pode também fazer a sua comunicação por um sonâmbulo. Os médiuns curadores. Diremos somente que esse gênero de mediunidade, diz Kardec, consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso não é outra coisa do que magnetismo. E é evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel.
Mas quando se examina esse fenômeno com cuidado, pode-se reconhecer sem esforço que há alguma coisa a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico. Já na mediunidade de cura, as coisas se passam muito diferentemente. Médiuns pneumatógrafos. Dá-se esse nome aos médiuns aptos a obterem a escrita direta. Se você colocar uma folha dobrada em um lugar qualquer, ou designado pelo espírito durante 10 minutos, ou um quarto de hora, algumas vezes mais, pode-se esperar a obtenção de alguma coisa em algum tempo. O papel irá aparecer escrito sem que ninguém tenha tocado nele ou escrito nele. Médiuns escreventes ou psicógrafos. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, o mais cômodo e o mais completo. E é para ele que devem tender os esforços, pois que permitem estabelecer os espíritos relações contínuas e regulares como os que existem em nós. Tanto mais ela se aplica, porque esse é o meio que o espírito revela melhor a sua natureza e seu grau de perfeição. A faculdade de escrever para o médium, por outro lado, é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. E aqui ele faz uma diferenciação entre médiuns mecânicos, semimecânicos, inspirados ou intuitivos, colocando a diferença na consciência que a pessoa tem ao receber essa psicografia, né? Então, o mecânico, ele não tem consciência nenhuma, o semimecânico, ele tem mais ou menos consciência do que está escrevendo, os inspirados, eles são primeiro inspirados e depois escrevem, às vezes utilizando as suas próprias palavras, e mais ou menos a mesma coisa com os intuitivos. Quem quiser saber mais, também tem bastante outras mais informações no livro dos médiuns de Allan Kardec, como eu falei antes. Como nós vimos então, os médiuns são os encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, que vêm auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento. Assim nos diz o Evangelho. Por isso, eles devem desempenhar o seu papel com seriedade, respeito e não fazerem mau uso das suas faculdades. Eles devem também trabalhar pelo seu crescimento moral e abster-se daquilo que pode desviá-lo do seu objetivo providencial. É importante que a gente verifique, então, que os médiuns estão em um plano chamado terceira dimensão e os espíritos estão em outra dimensão, que é chamada, então, de quarta dimensão. O nosso mundo é um mundo tridimensional, ou seja, ele tem 3 eixos que a gente conheceu aí como eixos cartesianos. Então, nós temos... voltamos aqui. Então, nós temos aqui o eixo cartesiano, né? Altura, largura, profundidade, 3 dimensões. Então, eu posso fazer a representação geométrica de qualquer coisa no nosso mundo tridimensional. Vamos pensar o contrário. Se nós vivêssemos num mundo bidimensional, de 2 dimensões, o que aconteceria? A dimensão da profundidade aqui seria retirada. Como seria, então, a representação desta pirâmide num mundo bidimensional? Ela seria dessa forma, né? Então, ela teria o quadrado da base e o triângulo das suas faces. Seria, então, muito difícil para uma pessoa que está olhando, conseguisse, vivendo no mundo bidimensional, conseguisse encaixar essas partes para que ela se tornasse, no mundo tridimensional, uma pirâmide. É mais ou menos isso que acontece entre a terceira e a quarta dimensão. Então, na terceira dimensão, temos 3 eixos. Na quarta dimensão, teremos mais um eixo. Teremos, então, mais uma região no espaço que nós não estamos acostumados a ver e a trabalhar com ela. Quem nos disse isso, né? Foi Albert Einstein.
O espaço definido por 4 ou mais dimensões, ele é chamado pela ciência de hiperespaço. Veja agora que eu não estou falando de religião e nem de crença, nem de espiritismo. Eu estou falando de ciência e isso é física e matemática. Um hipercubo seria então uma figura geométrica de um cubo composta por 4 ou mais dimensões, que para nós seria impossível de visualizar na nossa dimensão, porque nós estamos presos a uma dimensão de 3 eixos e não 4. Mas Albert Einstein propôs em sua teoria geral da relatividade uma quarta dimensão. Para o cientista, as 3 dimensões do espaço e o tempo estão intimamente ligados, formando um contínuo de espaço-tempo que gera então as 4 dimensões. Essa teoria de Einstein explicou e permitiu a previsão de diversos fenômenos que foram comprovados mais tarde por outros físicos e astrônomos. Mas não parou por aí. No ano de 1919, o matemático alemão-polonês Theodor Franz Eduard Kaluza sugeriu que o universo poderia ser composto por uma quinta dimensão, uma a mais ainda que Einstein tinha proposto. Mais tarde, Oscar Klein propôs que outras dimensões poderiam estar estendidas ou enroladas. E em 1984, Michael Green e John Schwartz propuseram a teoria das supercordas. Atualmente, essa teoria prevê 11 dimensões, que permearia cada ponto no nosso espaço-tempo quadridimensional, algumas enroladas sobre si mesmas em uma escala tão pequena que nem sequer poderiam ser detectadas diretamente. Então, como vocês veem, o que acontece? Por que nós vivemos num mundo tridimensional? Porque o nosso corpo físico, o mais material que nós temos, ele funciona como um redutor de dimensionalidade para a nossa mente. Assim, nós estamos vivendo encarnados em um mundo tridimensional, mas todos nós temos outros corpos em outras dimensões, na quarta, na quinta, na sexta, e já temos relatos até de corpos na 7ª dimensão. Quando o nosso corpo físico morre, que é esse da 3ª dimensão, nós continuamos a existir com outro nosso corpo sutil, chamado corpo astral, na 4ª dimensão. Na 4ª dimensão, então, é onde estão os espíritos. E essa comunicação entre os médiuns, ela acontece, então, entre um ser tridimensional, que somos nós, encarnados com corpo físico na 3ª dimensão, e um ser já na 4ª dimensão, ou seja, as dimensões superiores, elas contêm as dimensões inferiores, assim como a 3ª dimensão contém a 2ª, lembrando lá do nosso exemplo do prisma. Para os nossos computadores, não existe essa redução de dimensões. Eles conseguem fazer cálculos para matrizes maiores do que 3 dimensões. Então, no futuro, máquinas semelhantes aos computadores vão nos ajudar a estabelecer contato direto com a 4ª dimensão e não vai ser mais preciso utilizar a mediunidade. E isso vai ser uma coisa tão maravilhosa porque vai tornar a humanidade apta a entender que o plano tridimensional realmente é só uma passagem, que é um grande problema para as pessoas que se suicidam, porque elas tiram a própria vida matando o corpo tridimensional, achando que elas vão desaparecer. E são, infelizmente, surpreendidas amargamente vivas na 4ª dimensão e muitas vezes em um sofrimento muito maior do que se elas tivessem permanecido na 3ª dimensão. Por quê? Porque existem algumas leis físicas que são um pouco diferentes na 4ª dimensão do que na 3ª em que nós vivemos. O nosso corpo físico, além dele servir para reduzir o número de dimensões que nós conseguimos trabalhar, ele serve também para que nós possamos educar a nossa mente com os seus pensamentos e os nossos sentimentos.
Então, o que acontece? É como quando a criança vai aprender a ler. Nós começamos a ensinar para ela primeiro o A, E, o U, depois as consoantes, depois juntamos as palavras, o ba, bebi, bubu, e aí vamos formando pequenas frases até chegar à gramática que nós temos lá na 8ª série. Ninguém começa a ensinar uma criança que não aprendeu a ler uma língua, a ler outra língua. Né? Um russo, por exemplo, vai ensinar uma pessoa que nasceu no Brasil a começar a entender o alfabeto russo? Não, mas ele existe. E não existe só o alfabeto russo, existe o japonês, existe o mandarim, existe vários árabes, vários outros alfabetos, várias outras línguas. Mas nós começamos com a nossa língua materna, que é a que nos cerca, que está mais próxima de nós. Assim é a função do nosso corpo físico. Existem várias dimensões e nós estamos em várias dimensões. Temos corpos de várias dimensões. Mas para que nós possamos aprender, para que nós possamos fazer o nosso desenvolvimento moral, é preciso reduzir essa dimensionalidade à dimensão mais simples, que é a 3ª dimensão, que é também a mais material. Se nós conseguirmos evoluir nessa dimensão material, estaremos muito melhores e mais aptos a prosseguirmos a nossa caminhada evolutiva na 4ª dimensão e dimensões acima. Para alguns que já estão no Espiritismo há algum tempo, nós sabemos que nós também podemos perder o corpo astral a partir do desenvolvimento da 5ª dimensão. E assim vai até nós voltarmos à nossa essência, fonte criadora, que é o que nós carregamos dentro de nós. Mas isso é assunto para uma próxima palestra. Kardec é bem claro quando vai falar dessa 4ª dimensão do mundo dos espíritos. Essas questões estão tratadas no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que Kardec escreveu. E eu vou ler para vocês as questões 459, 460, 464, 65 e 466. Elas são bem curtinhas. Então, aqui, ó. É o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Ora, se Kardec colocou no mundo corpóreo, é óbvio, então, que os espíritos não pertencem a esse mundo, não é isso? Então, Kardec já sabia que eles pertenciam à 4ª dimensão. Os espíritos influenciam sobre o nosso pensamento e as nossas ações? Pergunta Kardec. Ao que eles respondem, nesse sentido, a sua influência é bem maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles mesmos que vos dirigem. Pergunta 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? É o que o Espírito responde. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos que vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios? Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos pensamentos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós 2 ideias que se combatem. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Ao que o espírito responde: estudai bem a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Ao que o espírito responde: para que vocês sofram com eles. 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Ao que o espírito responde: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chama pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de cometer o mal. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu mesmo desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terá outros espíritos que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz com que você se reequilibre a balança e deixe você senhor de si mesmo.
É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra influência contrária ao que se exercem sobre nós. É o nosso livre-arbítrio. Então, o Espírito fala uma coisa muito interessante aqui, né? Que eu vou trazer ainda essa aqui. Pode o homem se afastar das influências dos espíritos que os excitam ao mal? E o Espírito responde: pode sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, olha que interessante. Essa lei que ele está dizendo é a lei da sintonia. Nós vivemos no mundo tridimensional, mas ao redor de nós existe o mundo que é a quarta dimensão, que está povoada de espíritos, né? E nós atraímos através da lei da sintonia, é isso que está dizendo a pergunta 467 de Kardec, os bons espíritos ou os maus espíritos através dos nossos pensamentos. Então, se os bons espíritos encontram corações endurecidos e se os seus avisos não são escutados, eles retiram. E os maus espíritos têm então um campo livre. Então, cabe a cada um de nós eleger os nossos pensamentos e educar os nossos desejos para termos perto de nós sempre os bons espíritos. Então, voltando ao principal tema, a importância da mediunidade ser gratuita. Se nós temos mediunidade mais ostensiva, elas serão mais influenciadas e serão mais assediadas por esses espíritos. E isso vai facilitar com que elas tomem decisões equivocadas, errem mais. E isso vai atrapalhar imensamente o desenvolvimento moral desses médiuns. Por isso a importância de se garantir que a mediunidade seja gratuita, porque isso atrai para perto desses médiuns os espíritos mais benevolentes e espíritos que estão preocupados com o desenvolvimento do ser humano, porque os médiuns são mediadores dessas notícias do mundo espiritual, que Deus permite que assim seja para que haja um desenvolvimento da humanidade encarnada. Se já existisse, e um dia vai existir esse aparelho que vai ser semelhante ao computador, quem já gosta do André Luiz pode procurar nas obras do André Luiz, ele fala de um equipamento que permite a interação com a crosta terrestre, como se fosse uma televisão. Na verdade, era um tipo de computador. E esse tipo de computador, ele será implementado no planeta Terra para que essa comunicação seja efetiva. Nós vamos conseguir ver e ouvir os espíritos da quarta dimensão, assim como alguns médiuns de vidência e audiência conseguem ver e ouvir os espíritos sem a utilização desses aparelhos. E como isso será para todo mundo, então as pessoas não terão mais dúvida da existência da quarta dimensão. Embora, como eu mostrei para vocês, a física e a matemática já provem para nós que elas realmente existem. Não precisa ser uma crença, um dogma. A quarta, quinta, sexta, até a 11ª dimensão já estão provadas pela nossa ciência, que não tem nada a ver com a religião. Então, muito importante, principalmente os médiuns que têm mediunidade ostensiva, de estarem sintonizados com os bons espíritos. Mas só os médiuns que têm mediunidade ostensiva, eles principalmente. Mas todas as pessoas, como Kardec diz, possuem um pouco de uma mediunidade, outra, mesmo que não seja ostensiva. E essa lei da sintonia vale para todos nós. Portanto, quanto mais nos sintonizarmos com os planos superiores, com os bons pensamentos, com atitudes que sejam respeitosas, honestas, sentimentos bons, mais felizes seremos, pois teremos ao nosso lado e na nossa companhia espíritos que são superiores, que são desenvolvidos e que querem só o nosso bem. E como o mestre Ramatiz nos ensinou, onde estão os bons espíritos, os maus nem chegam perto. Então, fica a dica aí para todos nós. E nós terminamos a palestra de hoje com um convite sempre do nosso mestre muito amado Jesus, que disse: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso das vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E para encerrar, gostaria que vocês me acompanhassem numa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Muito obrigada a você que ficou até aqui. E até o mês que vem. Tchau, tchau!